está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Boa noite para você que está acompanhando a TV Evangelizar. Que alegria! Estamos começando o programa Vocações. Programa esse conduzido pelo nosso bispo auxiliar aqui de Curitiba, o Dom Reginei Modo. Que alegria receber você de todo o Brasil. Quero acolher você que nos acompanha pelos canais abertos. E aqui eu preciso citar algumas cidades. Curitiba, região metropolitana, canal 16, Maringá, canal 31, Fortaleza, canal 21, Cascavel, canal 50, mas acolho também você que nos acompanha pelos nossos canais digitais, pela Sky TV, pelo aplicativo da TV Evangelizar. Acolho você também que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Inclusive, você pode interagir conosco, você pode mandar sua mensagem e colocar aí a cidade e o estado que você está nos acompanhando. O programa de hoje, tema catecumenato, catequese de adultos. Vamos aprender um pouco mais com Dom Reginei e todos os convidados dessa noite. Dom Reginei, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, William, boa noite, queridos convidados que serão apresentados, conforme a gente vai conversando, o nosso programa for transcorrendo. Boa noite, você que está em casa, que nesta noite nos acompanha, esse programa maravilhoso, belíssimo, Vocações. E será uma verdadeira catequese hoje, né? Não só no tema, mas nós faremos aqui, entre nós e com você que está em casa, uma catequese, ou seja, nós seremos introduzidos um pouquinho mais no conhecimento do mistério das coisas de Deus. E eu começo fazendo a saudação ao Altamir. Eu gostaria que você começasse falando assim, quem é o Altamir? Eu sou o esposo da Janaíne, pai do João Pedro, do Ariel, da Fernanda, coordenador editorial da Pátris Publicações. Aqui está minha esposa linda, os meus filhos estão acompanhando a gravação aqui conosco. Somos paroquianos da paróquia Santo Agostinho e Santa Mônica, aqui em Curitiba. E como que você veio parar aqui? Bem, é uma jornada de algum tempo já. Eu sou ex-pastor protestante. Eu e minha família fomos a família pastoral de uma igreja aqui em Curitiba. E, através do contato com a história da igreja, a história antiga, a patrística, a espiritualidade cristã, fomos convencidos de que a fé cristã ela é a fé católica desde o início da igreja. E isso foi difícil de nos convencer ao contrário, foi difícil de superar os argumentos. Precisamos fazer um exercício de humildade e reconhecer que a Igreja de Jesus era muito maior daquela que nós esperávamos que era, e era a igreja diferente da que nós estávamos tentando organizar e fazer aqui em Curitiba. Janaíne, esposa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Dom, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como que foi para você esse percurso, o início deste caminho, dessa grande mudança na vida da família de vocês? Você, esposa, mãe. Então, Dom, nada fácil. Muito difícil, porque eu nunca tive uma base católica. Então, tudo que eu vim aprender foi a partir da conversão. A conversão recente, né? Tem praticamente 1 ano. Eu entendo que é uma conversão à igreja,
não ao Cristo, porque Cristo já tinha o nosso coração, né? Mas nós não entendíamos que a igreja que Cristo fundou era a Igreja Católica. E eu não sabia que, em toda essa minha trajetória de vida, vários preconceitos tinham se instalado no meu coração e na minha mente. Então, foi um período bem complicado, né? Padre Alex teve que ter muita paciência comigo, meu marido também, porque ele já estava uns passos à minha frente, né? E eu não fui fácil, confesso. Mas Deus sempre tem misericórdia da gente, né? Agora vamos mais um aspecto mais íntimo, assim. Como que foi isso no casamento de vocês, na família, né? Tem certeza? Claro. Você já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Então, nós tivemos um período assim lá em casa, né, Gatinho? Sim, teve um período assim de alto estresse, porque ele estava percebendo algumas coisas a respeito da igreja, da história da igreja, de toda a jornada cristã 1.500 anos antes da Reforma. E para mim, esse era um período que era um vácuo, Deus não tinha feito nada no mundo. E aí ele começa a descobrir que não. Depois de Jesus, dos apóstolos, tem uma continuidade ali, Deus está agindo na igreja. Então, ele está à frente. E eu estou lá ainda com a minha visão, de certa forma, limitada. Então, eu começo a ver ele chegando em casa com livros com muitos vitrais, com um conteúdo que me parecia muito católico. Por vezes, ele estava se interessando mais por ícones. E aí eu dizia assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? Né? Eu me casei com um pastor. Pois é. E como é que está entrando material católico dentro de casa? Então, as discussões, no início, se intensificaram bastante. As crianças, que não são muito crianças, estão ali como testemunhas, que, por vezes, assim, a gente sentava na mesa e ficava por horas, muita discussão. Debate e eu teológico. rebatendo ele. As crianças, né? Venham aqui, por favor. Vejam o tamanho das crianças. Vocês viveram tudo isso, né? Muito bem-vindos. Bem-vinda, que Deus abençoe. Podem olhar para a câmera ali, né? Fiquem aqui do meu ladinho, aqui, olhando para lá. Como que foi para vocês? Né? Depois nós vamos voltar a falar com o pai, a mãe, né? Mas vocês, como a gente combinou agora, tá? Como que isso foi vivenciado, ou está sendo vivenciado? Para a gente foi uma aventura, esse período de conversão de novo, né? Porque acontecem várias conversões na nossa vida, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo. E foi um período de muita humildade, que nem meu pai falou, da gente reconhecer nossas limitações, andar um passo de cada vez e descobrir mais um pouco o quanto Jesus é paciente com a gente. Eu acho que cada um tem a sua percepção do que aconteceu, porque, para mim, na verdade, não foi um processo tão difícil, porque bastou mais a confiança que eu tinha em relação aos meus pais, porque, desde quando a gente era protestante, dava para ver que eles queriam guiar a gente para o caminho certo. Então, se eles falaram, vamos nos tornar católicos, porque daqui adiante eles iriam querer mudar o caminho, o sentido, para algo que é ruim ou alguma coisa do tipo. Então, para mim, foi muito fácil assim, essa mudança, porque era me jogar com tudo. Para mim foi um furacão. Eu tinha nascido, fiz meu aniversário, virei protestante, agora virei católico. Tipo, foi muito louco assim tudo o que aconteceu, mas foi muito importante também para a vida da família também, em grupo, mas acho que separado também. Para mim foi muito importante, eu pude ficar mais perto de Deus, pude ver Ele, sentir Ele. Acho que foi uma das mudanças mais importantes para mim na minha vida. Vocês podem permanecer aqui ainda, né? Altamir,
a responsabilidade, como que você sente isso? Porque é claro que, como eu disse, já era de Jesus, né, a família toda, essa busca, mas por muito tempo também conduzindo a palavra, pregando, anunciando o Evangelho, e digamos que esse encontro relatado por ti com a patrística, com esses 1.500 anos antes, né, como que isso, quais as angústias de quem, pastor, entra nesse processo? Dom, é um processo doloroso mesmo. A conversão à fé católica, ela é um novo nascimento. Diferente de uma conversão a uma outra religião que algumas vezes é por impulso, você ergue a mão, chora, canta uma música e pronto, me converti, a decisão de se tornar católico, você leva em consideração tudo o que está acontecendo na sua vida. No nosso caso, nós tínhamos 25 anos de construção de vida dentro de um meio evangélico. Todas as nossas relações eram evangélicas, tudo questões profissionais, zona de segurança, zona de conforto, proteção, afetos, carinho, amigos, tudo era evangélico. Quando nós decidimos aceitar, reconhecer a verdade da fé católica, esse mundo construído desmoronou. Então, foi angustiante, em certo sentido. Nós sentimos dores de partos em nossa vida. A nossa casa, a gente fala brincando hoje, esse momento de debates, conversas, mas viver aquele momento, muitas vezes foi estressante, muitas vezes foi doloroso, trouxe muita lágrima, trouxe muito silêncio, algo que na nossa casa não é muito comum, porque nós somos 5, então é uma casa que tem muita conversa. E nós tivemos que nos silenciar, nos afastarmos de alguns assuntos, e assuntos que sempre foram principais para nós, como a fé, a espiritualidade. E quando eu vejo tudo o que está acontecendo com a minha família, o que nós estamos perdendo de amigos, de relacionamentos, de oportunidades, de uma zona de segurança, e eu começo a ver que eles também vão sofrer isso, eles vão sentir isso, o meu coração doeu. Porque uma coisa é você pensar no seu processo interior, o que você está vivendo e percebendo. Quando você começa a ver isso transbordando para a sua esposa e para os seus filhos, isso me colocou numa situação ainda mais difícil. É como se fosse uma prova. É realmente isso que eu quero? Eu tenho certeza do que eu estou fazendo? E eu lembro que, em um desses momentos, um momento de lectio divina, eu percebi Jesus falando no meu coração, você precisa dar um passo agora. Quanto mais você precisa? Eu estava plenamente convencido, intelectualmente convencido, emocionalmente convencido, espiritualmente convencido. Eu não tinha nenhum outro argumento mais seria suficiente, ou seria necessário. Então, eu lembro de ter percebido isso no meu coração, Jesus dizendo, o que mais você precisa? A partir daqui, você precisará dar o passo. Tem um amigo nosso, Dan Russell, amigo querido, que nos acolheu na igreja, nos ajudou muito nesse período de transição. Ele disse que é literalmente um salto quase que no escuro, porque a luz de Jesus está ali, o Espírito Santo está nos guiando. Então, isso confortou meu coração. A minha esposa teve uma experiência decisiva numa missa de quinta-feira, durante um período de adoração ao Santíssimo, onde ela ouve Jesus falando com ela, confortando o coração dela, dando aquela palavra que ela precisava. Isso ela pode falar. Isso acalmou nosso coração. Mas, por vezes, eu me vi perguntando o quanto isso custaria para a minha família. E o quanto isso doeu para eles também. Obrigado. Podem voltar para os lugares, né? E aqui também é importante que a gente deixe dito para você que está em casa que há também uma gratidão, creio eu, no coração de vocês, né? Porque às vezes alguém pode pensar assim, mas e a igreja que antes pertencia, qual foi a importância dela na vida de vocês? Eu acho que também essa é uma pergunta interessante. Como que a igreja onde vocês participavam, né? Onde você atuava como pastor, Janaína, os filhos ali cresceram, como que o sentimento também, que eu creio assim, de gratidão, porque ali foi
Jesus, a fé? Como que vocês veem? Qual é o sentimento que está presente? É uma jornada, na verdade, bem grande, né? Essa última comunidade onde nós estávamos, ele estava atuando como pastor, mas a nossa conversão se deu em outras denominações antes. Existe, sim, uma gratidão muito grande pelo período onde a gente aprendeu a se relacionar com Deus, né? Da maneira como nos foi ensinado, mas, sim, a gente aprendeu. Tanto que eu comecei dizendo que a nossa conversão é a Igreja de Jesus, não ao Cristo, né? Porque a gente aprendeu nesse período a se relacionar com Deus, a amar as Escrituras, a amar a leitura cristã, a amar participar da comunidade, da vivência em igreja. Então, tudo isso nos fortaleceu também como família, como pessoas, e isso não tem como tirar, é um pedaço de nós, né? É o que nós trazemos. E isso é importante porque esse período numa outra comunidade cristã, né, comunidades evangélicas, elas nos forneceram parte da fé. Então, a relação com a Escritura, a relação com a oração, e é justamente isso que, quando nós paramos a partir daqui e olhamos para trás, nós entendemos que isso é o fruto da fé católica que alcança também essas comunidades. Porque como que um evangélico lê a Bíblia? Lê a Bíblia por causa da Igreja Católica. Como que um evangélico sabe que o Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou? Porque a Igreja Católica ensinou isso. Então, é impressionante a generosidade que a Igreja tem com essas comunidades, como diz o nosso Concílio Vaticano II, né, as comunidades separadas. O fruto católico transborda, alcança, frutifica lá também. O que acontece com a gente é essa volta para a fonte do fruto, para a árvore do fruto. Não tem como não agradecer. Essas pessoas se dedicaram, cuidaram da gente em vários sentidos, em vários aspectos. Toda a crise de casamento dos 5 anos, dos 7 anos, 10 anos. O pessoal diz que, às vezes, o casamento é uma crise, né, constante. Essas pessoas estavam envolvidas com a gente, cuidando de nós, cuidando dos nossos filhos também. Aprender o amor pela palavra, o amor por Jesus, o amor pela igreja, como a Jana falou, nós recebemos lá. Então, alguns princípios fundantes da nossa fé, nós recebemos lá. Isso marcou nossa vida para sempre, não tem como negar isso. Manuele, você também tem essa experiência de vir, né, de uma outra denominação religiosa, do mundo protestante. E você é nora, né, do casal aqui da Vilma, né, e do diácono Paulo. Como que foi para você? Como está sendo, né? Enfim. Eu falo que a conversão, ela não é um evento único, né? É um processo diário, né? Todo dia é uma luta diária. Então, eu nasci, né, no berço evangélico e me converti, né? Comecei a catequese de adultos em 2017 e fiz os sacramentos em 2018. Recebi todos os sacramentos. E não foi assim um processo tão fácil, né? Porque a gente vem com uma bagagem, né, de tudo que a gente aprendeu. Então, desde criança, né, meu pai também, eu sou filha de ex-pastor. Também tive os meus momentos na igreja sendo educada por ele, né, pela fé protestante. Mas eu senti assim que eu não fazia parte da onde eu estava. Então, eu me recordo que eu falava assim para minha mãe: mãe, hoje eu não quero ir na igreja. Eu falava assim: eu não me sinto à vontade de estar lá. E a minha mãe falava assim: não, a gente tem que ir. Certas vezes eu ia emburrada e eu falava: Deus, mas aqui não é o meu lugar. E então aconteceu, né, um fato na minha família que meus pais acabaram se separando. E eu vi ali uma oportunidade, né, de sair da igreja, né? Então, ali, os meus pais já não precisavam me obrigar a ir mais na igreja evangélica. Então, eu vi assim uma oportunidade de fazer diferente. E, então, eu tinha o meu melhor amigo na escola, que hoje é o meu marido, que eu era apaixonada por ele na escola. E meu pai falava assim: não, vocês nunca vão poder namorar, porque você é de uma religião e ele é de outra, né? Isso é impossível. Então, falei: que pena, né? Chorava lá no meu cantinho. Mas até que então Deus tinha outros planos para a minha vida, né? Então,
nesse evento ali que meus pais acabaram se separando, eu me reaproximei, né, do Júnior, e ele me levou para a igreja. E eu falo para ele assim, eu acho que eu já nasci com sangue católico, porque os meus pais, né, antes de se tornarem protestantes, eles também eram católicos. E depois que eles se converteram para outra religião. E eles nunca rezaram, né, uma Ave Maria na minha frente, mas eu já sabia. Eu falava assim para o Ju, eu já sei rezar uma Ave Maria. E nunca ninguém rezou, nem minha mãe, nem meu pai, até porque quando eu nasci eles já eram de outra religião, né? E eu falava assim, Nossa Senhora já me chamava. Já sabia rezar Ave Maria. Daí eu falava também, eu acho que eu também já sabia fazer o sinal da cruz. Eu só fazia com a mão errada, mas eu já sabia fazer o sinal da cruz. É que tem um detalhe, Dom. Ela é canhota. Então, por consequência, a mão de facilidade é a esquerda. Então, ela fazia o sinal da cruz. E, por vezes, depois, quando eles começaram esse relacionamento, esse namoro, então, às vezes a gente viajava, né? Ia para a praia, um passeio mais curto, e, por consequência, a gente sempre teve o costume de uma viagem como essa, a gente sempre rezava o terço. E ela teve uma facilidade para aprender a rezar o terço, que foi assim incrível. E a gente sempre pensava, cada um puxa um mistério. E ela já fazia aquela sequência e entrou assim, realmente de uma forma muito, muito boa na nossa família, também com a religião católica. Você disse que já sabia rezar, só fazia com a mão errada. Lembrei de um gurizinho que ele contando que ele já sabia rezar o sinal da cruz, só ele não tinha aprendido a distribuir ainda, né? Então, como que algumas coisas são fortes na vida da gente, né? E a gente vai fazendo releitura, percebendo os cuidados de Deus e a ação de Deus onde não imaginávamos, né? Como isso é bacana. Eu trouxe até aqui um texto, porque julgo muito importante que a gente tenha esta clareza. Nem todos... Vamos falar ainda mais de catequese, gente. Calma, a gente já chega lá, tá? Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Esse é um documento importantíssimo na história, na vida da Igreja Católica. E ele diz assim, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência. Em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido, dentro dos devidos limites, né, de proceder segundo a mesma. E mais adiante vai dizer também que esta consciência, no entanto, ela não pode ser arbitrária, ela tem que realizar uma sincera busca pela verdade, né? Uma sincera busca pela verdade. E me parece que este é o fato que foi marcante para a vida de vocês, uma busca pela verdade, né? Que vocês, nesta busca, tiveram a graça, assim a gente pode afirmar, de encontrá-la nessa experiência da comunidade onde foram frequentar, ou de estudos, enfim. Mas essa clareza que a gente precisa ter. A liberdade religiosa, que é esse princípio maravilhoso que deve ser sempre preservado, mas também sempre uma sincera busca pela verdade. Quer dizer, eu não posso fechar meus olhos e dizer, eu não preciso buscar conhecer, eu não preciso buscar formar com retitude a minha consciência, né? Sim, Dom, isso é muito interessante e também comovente. Por que comovente? Porque a fé católica ela é pintada de maneira cultural como uma fé impositiva, uma fé que não respeita as outras práticas de fé, vamos assim dizer. E quando você vê a igreja promulgando um documento com a assinatura dos bispos, dizendo, nós cremos nisso, que nós devemos respeitar esses limites, para que as pessoas tenham a possibilidade de encontrar a verdade da fé, isso muda a narrativa, ou pelo menos a visão que as pessoas têm da fé católica. A Janaína estava dizendo, né, que ela encontrou no coração dela esse preconceito forte com relação à fé católica. Todos aqueles que estão fora da Igreja Católica, em certo sentido, eles possuem
uma espécie de um preconceito contra a fé católica. Por quê? Porque o nosso imaginário está recheado disso, está tomado por uma consciência de uma fé impositiva. Então, quando você percebe que a fé ela não é impositiva, pelo contrário, ela dá o espaço para que você, inclusive, possa desenvolver a sua fé, ainda que seja contrário àquilo que ela fala, isso é demonstração de caridade da igreja. Demonstração de que é uma igreja que respeita o ser humano, respeita a consciência do ser humano. Não tem como a fé católica não ser verdadeira. Obrigado. Nosso tempo, primeiro bloco, já foi, né? Vamos para o intervalo, né, William? Vamos para o intervalo e eu quero lembrar você que está nos acompanhando em casa, você que faz parte da família Evangelizar, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua contribuição todos os meses. É graças a essa contribuição que nós mantemos esse canal de evangelização 24 horas no ar. Vamos com música, daqui a pouco estaremos de volta. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Já estamos de volta, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Quero mandar um abraço para o Rio de Janeiro, nos acompanhando pelo canal 16.1. Receba o nosso carinho. E para abrir esse bloco, nós vamos acompanhar esse VT. Você sabia que o batismo realizado em algumas vertentes protestantes também vale na Igreja Católica? Vamos acompanhar. Fui batizado numa confissão luterana, meu batismo é válido. Muita gente diz que qualquer batismo vale, outros dizem que tem que rebatizar, mas qual que é a verdade diante disso? Que as coisas não são tão simples. Existe uma regra clara e um detalhe essencial que faz as coisas terem verdadeiro sentido. A Igreja Católica reconhece o batismo de várias comunidades cristãs, inclusive o luterano, porque normalmente eles têm 3 elementos: água, ter sido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a intenção verdadeira. Se tudo isso está dentro de um batismo, o batismo é válido. E ele não é repetível, porque há uma só fé e um só batismo. Isso porque o sacramento do batismo é um sacramento que imprime caráter. Então, validamente batizado, sempre batizado. Agora, se há dúvidas da validade desse batismo e a pessoa se converte à fé católica, ela pode receber o batismo sob condição. E se ela era de uma congregação que o batismo é inválido, então essa pessoa pode receber o batismo porque ela não é validamente batizada, ou seja, ela não é batizada. Então não é um rebatismo, ela está sendo batizada pela primeira vez. Estamos aqui no programa Vocações, conversando sobre catecumenato, catequese, experiência de quem vem de outra denominação religiosa, de quem tem algumas diferenças também no crer, né, mas que vai, digamos assim, fazendo um processo de conversão, né? Como aqui já foi dito no primeiro bloco, a conversão é para a vida toda. É um processo que cada um de nós vai realizando. E alguns dos nossos participantes não foram apresentados ainda no nosso primeiro bloco, né? Então, eu quero aqui apresentar o Marcel, levanta a mão aí o Marcel, apresentar também a Fabiane Santos, apresentar a Emanuele, que já até falou, né, Emanuele, o Noel, a Rúbia e o Wagner. Agora, o microfone também pertence a vocês, viu? Bom, Dom Reginei, eu vou falar um pouco, se falou muito da conversão de outras religiões, eu vou falar um pouco da experiência do catequista, dando catequese para adultos vindos de outras denominações. Eu e minha esposa somos catequistas desde adultos desde 2010,
E vivenciamos algumas experiências nesse sentido. Eu destaco duas delas que foram bastante difíceis. Se é difícil para eles, para o catequista é muito mais, porque o embate, o questionamento é muito difícil para nós catequistas vivenciarmos por um ano essas situações. Por quê? Principalmente nos temas relacionados a Maria. Traz uma grande luta, pode-se dizer assim mesmo, porque falar de Maria para um protestante é algo quase que inconcebível. E você, então, fazer com que ele acredite que ela é a mãe de Deus, como nós acreditamos, é complicado, muito difícil. Então, ao longo desses 10 anos, nós tivemos um filho de um pastor protestante, que foi a situação mais complicada que nós tivemos. 30 anos de idade, ele conheceu uma menina católica e veio buscar os sacramentos para o casamento. E esse ano foi um ano psicólogo, ele, então, os encontros eram difíceis, muito difíceis. Então, é difícil para eles aceitarem, mas muito difícil também para o catequista, porque, muitas vezes, o que eles acreditam vai muito contra daquilo que nós ensinamos. Mas eu digo o seguinte, só não é católico aquele que não conhece a fé católica. Quem conhece a fé católica e busca conhecer um pouquinho da fé católica, nunca vai deixar a Igreja Católica e, com certeza, vai haver a conversão, como houve dessas pessoas aqui. Microfone aberto, gente. A minha experiência com o catecumenato, ela foi uma experiência transformadora, porque eu sempre fui católico, mas aquele católico de estatística. Então, já vim de uma família que era católica de estatística, então fiz batizado, primeira comunhão, não fiz o crisma, mas casei, né? Enfim, e frequentava a igreja somente naqueles momentos de formatura, casamento, quando alguém convidava. Então, eu não era presente. E o meu chamado para o catecumenato, ele foi muito em função... Marcelo, só um pouquinho. Se você que está acompanhando esse católico, presta atenção, viu? Então, o meu chamado ele foi muito em função do que eu fui convidado para ser padrinho de uma sobrinha, meu irmão. E lá estarei eu novamente, aquele católico que só ia participar daquele evento e mais uma festa. Só que chegou na igreja, o padre falou, não pode. Não pode, você não é crismado, como é que você vai crismar? Eu falei, poxa, eu tenho que crismar, eu tinha um compromisso com meu irmão para crismar a minha sobrinha. E dali a 2 anos, tinha uma outra sobrinha, que ele me convidou, já tinha me convidado previamente para crismar, né? Tio querido, e ele também ia crismar, né? Isso vai acontecer o ano que vem, crismar a minha filha. Então, tanto eu quanto ele e a minha esposa, que está aqui ao lado, nós não tínhamos crisma. Então, nós fomos atrás. O que nós temos que fazer? Não, tem que fazer a catequese de adultos. Então, vamos lá, tem que fazer. E o meu objetivo, quando eu entrei, era realmente fazer a catequese, pegar o sacramento e seguir a vida. Só que aí que vem algo que foi transformador. Eu conheci o Paulo, o diácono Paulo, a Vilma. Nós também tivemos o Divonzir, que foi nosso professor também. E, ao longo do ano passado todo, foi um processo de conversão que veio vindo aos poucos, né? E eu nem estava percebendo. Eu muito questionador, com a sede de saber, muito acolhido. Nossas aulas eram sexta à noite, né? Então, imagina, sexta-feira à noite, ficar até 10 horas da noite lá. E aquilo passou a ser uma paixão, né? Porque até hoje a gente tem saudades de voltar, né? Mas a minha transformação foi chegando, e quando nós tivemos o retiro, ali eu me dei conta da minha verdadeira conversão. O retiro foi transformador, sabe? Eu tinha fé em Cristo, que nem você falou ali, a gente já reconhecia Cristo, mas não a igreja. E eu era aquele católico que, outra hora, até olhava para uma igreja protestante, para uma música gospel, tem boas músicas até, e hoje eu não quero mais nada disso.
né? Então eu tive esse processo de conversão, né? E junto com a minha família, com a minha esposa, com o meu irmão. E quando nós fizemos o processo de sacramento, receber o sacramento, ali eu disse, poxa, por que eu não vim antes? Por que eu não vim antes? Entende? Então, a partir de então, eu estou na igreja, na paróquia Santa Rita, participando das pastorais, quer dizer, cada vez mais apaixonado, já apaixonado por Cristo, mas agora apaixonado pela Igreja Católica. E foi linda a conversão dele, viu, gente? Dom, ele foi aquele catequizando que mais deu trabalho na catequese, viu, Noel? Por quê? Porque ele era muito questionador, mas era tão bom o questionamento dele, porque fazia com que a gente também, né, observasse e buscasse estudar mais. Então, assim, nós temos um compromisso com aquele catequizando. A gente não pode perder ele de jeito nenhum. Então, quando ele vinha, no final até da catequese, depois que ele veio agradecer, ele chorou muito, fez a catequista chorar também, né? Mas a gente percebeu assim o amor. E o catequista, ele tem esse comprometimento, né, com Deus primeiramente, depois com a igreja, de mostrar para esses catequizandos que estão buscando o catecumenato, viver a experiência do amor em Cristo. Depois que ele descobriu, né, que tinha um Deus que amava ele, que tinha uma mãe no céu que também olhava por ele, ele começou a mudar os seus pensamentos, as suas atitudes com a catequese. Né? Então, aquele catequizando que veio no início, né, meio bronco, assim, né, que não queria saber das verdades que a gente colocava para ele, no final, gente, que doce, que terno que ele se tornou, e hoje amante da igreja, né, trabalhando, se doando, buscando dar o melhor de si, o melhor que ele recebeu na catequese, hoje ele passa para as pessoas que ele trabalha lá na igreja também. Né? Isso foi muito bonito. É que o processo catecumenal ele é muito rico. É um pouco difícil de aplicar ele muito bem, mas ele bem aplicado, com certeza vai trazer conversões, porque ele é muito bom, muito rico. Acontece muito das pessoas virem simplesmente buscar sacramentos, seja para um batizado, seja para o casamento, alguma coisa assim. Mas, no caminhar, no desenvolver do catecumenato, a conversão acontece, porque ele começa a conhecer, se aprofundar na fé católica. O catecumenato ele tem de inserir a pessoa, dando o conhecimento da fé católica, como é a fé católica. E o subsídio oferecido pela nossa arquidiocese ele é muito rico também, nesse sentido. O RICA, é o Ritual da Iniciação Cristã de Adulto, ele é algo sensacional. Não tem como a pessoa não se converter diante de uma catequese bem ministrada, seguindo aqui os passos do catecumenato, do neocatecumenal. O que você está falando, para quem está nos assistindo, qual que é, digamos assim, a composição desse caminho catecumenal, digamos, para quem está entrando para a igreja agora? Porque tem a questão do batismo, às vezes tem pessoas que não são batizadas, aí tem a questão da primeira comunhão e da crisma. Como que é esse processo, quanto que leva esse tempo de preparação? Bom, o catecumenato em si, ele inicia logo após a Páscoa e ele encerra-se no Sábado Santo. Aí com a ministra do batismo, para quem precisa, a primeira Eucaristia e o crisma. Ele tem um processo formativo da seguinte forma, são passos. Certo. O primeiro passo, que seria o pré-catecumenato, né, a introdução, ou pré-catecumenato, onde são 3 encontros ministrado mais assim pessoal, né? O introdutor faz os encontros com esse catecúmeno e aí depois tem a apresentação deles a toda a Assembleia, à Igreja. Aí depois disso inicia-se o catecumenato. Certo. Aí no período de Quaresma inicia-se então o período, o tempo da purificação e iluminação, que são o primeiro sábado da Quaresma, o segundo não tem encontro, mas o terceiro, o quarto e quinto são momentos na missa com os catecúmenos. E aí, daí, a preparação próxima, que se dá no Sábado Santo, e aí depois, à noite, no Sábado Santo, a administração dos sacramentos. Agora, e depois vem a mistagogia, que é inserir essas pessoas nas pastorais, na vida da igreja, enfim. E
para quem faz esse processo corretamente, com certeza o período da mistagogia ele se torna até mais fácil, porque a pessoa já está inserida nesse caminho. Rúbia, você fez catequese de adultos também? O catecumenato? Sim, aham. E hoje você é da pastoral da pessoa Sim, idosa. Isso. Como que você... Que é justamente isso que Noel falava, né? Esse processo que é posterior à recepção do sacramento, a inserção. Sim. Eu agora sou missionário, eu agora sou membro da comunidade, né? Como que foi para você e como está sendo essa experiência na tua vida? Bom, eu nasci católica, né, batizada, recebi a primeira Eucaristia, mas, infelizmente, eu não recebi o sacramento da Crisma, e a vida foi. Então, em 2021, eu fui morar no Auer, onde tem o santuário Santa Rita de Cássia, e comecei a frequentar as missas, comecei a me aproximar ali do santuário. Mas foi ano passado que eu ouvi mesmo, assim, com muito amor, o chamado de Deus para eu buscar o sacramento que faltava para a minha iniciação cristã. Eu lembro muito bem, assim, acho que até do dia que eu ouvi mesmo, busque, vá atrás. E eu fui, fiz a inscrição ano passado, comecei no catecumenato, e é transformador, todos falam, mas realmente é muito transformador. Eu aprendi muito, tudo. Eu não sabia nada, na verdade. Então, lá eu aprendi tudo, e eu lembro de muitas coisas até hoje, várias falas assim do Paulo e da Vilma que marcou muito a minha vida e eu levo para o meu dia a dia. Então, foi um ano de preparação, né, que faz a minha fé hoje, faz sentido para mim, graças ao catecumenato. E eu recebi tanto amor lá, que quando você sai, você quer distribuir para o mundo, você quer ficar na igreja sempre, tudo que tem você quer participar, você quer entrar em todas as pastorais, porque você recebe tanto, você recebe graças, que você quer passar para o próximo, você quer mostrar, você quer convidar as pessoas, você quer mudar o mundo, assim que você sai, porque realmente é muito transformador e muito profundo esse ano que você vive no catecumenato. Eu falo que todos deveriam fazer de novo, porque realmente sempre tem alguma coisinha para aprender e pode ser pequenininha, mas transforma assim muito a vida da gente. Então eu recebi o sacramento do Crisma e logo após eu já fui buscar a pastoral, porque eu sempre me identifiquei com a pessoa idosa, com esse trabalho, com essa escuta, com esse amor que a gente leva, a dignidade para eles. E já fiz a capacitação e já estou servindo na pastoral. E é muito bom. É uma pastoral maravilhosa, convido a todos também, é lindo, muito lindo. Aí do teu ladinho está o Wagner, né? Wagner, tua história. Sua bênção, bispo, e é uma alegria estar com todos vocês aqui para falar um pouquinho da minha história dentro da Igreja Católica. E a minha história, eu sempre guardei no meu coração um código de conduta que a vida me ensinou, né? Meu pai nordestino veio para o sul para tentar a vida, vencer na vida. Minha mãe do interior do Paraná também veio para Curitiba. E os dois se conheceram e eu nasci. Só que 4 anos depois eles se separaram. E cada um teve um rumo na vida, e eu não tive mais contato com eles e fui entregue à violência do mundo. E essa violência, de certa forma, me ensinou. E eu sempre falo que Deus cuidou muito de mim, porque Ele colocou um desejo no meu coração de ser um esportista, de buscar ser um campeão. E essa fé, naturalmente, ela já veio dentro de mim, implantada por Deus. Não entendi até esse momento. E depois da minha carreira como atleta profissional, enfim, pude conquistar muitas coisas dentro daquilo que eu me propus a fazer. Jiu-jitsu, né? Hoje eu sou professor de jiu-jitsu, sou ex-atleta do UFC, então tive uma carreira dentro do MMA. E quando estava terminando minha carreira, eu sempre tive isso dentro do meu coração. Esse código de conduta é o quê? Nunca se separar. Nunca separar da minha esposa. E isso eu criei dentro de mim, por causa do contexto que eu vivi de violência. Eu aprendi que um homem não deve abandonar a sua esposa. Mas não vivia de maneira correta, só não abandonava. Mas, quando estava terminando minha carreira, e aí eu passei na frente da igreja de São Jorge, no portão, e estava escrito lá assim, isso foi mais ou menos 2013. Isso, 2013. Estava escrito assim, casamento comunitário. Então, eu falei, eu vou casar, porque eu quero que minhas filhas casem
e tenham um só casamento. Então, esse era o meu objetivo, né? Simplesmente para dar o exemplo para elas. E aí eu cheguei na secretaria da paróquia, e eu falei, eu quero casar, quero marcar meu casamento ali, né? E quando que é? Então, é tal dia, então eu quero fazer. Ah, não, mas não... perguntou aí, você tem os sacramentos? Eu falei, eu não tenho. Então, você vai ter que fazer a catequese. Eu falei, tudo bem, me escreve aí. Quanto tempo? 1 ano e alguma coisa. Eu falei, tudo isso, mas eu quero casar já, né? Não, você tem que fazer a catequese. Entrei na catequese. Catequista Pedro, e aí achei muito chato, né? Enfim, meu cotidiano, a minha vida não era essa realidade de igreja, né? Então, e mesmo assim fui, né? O esporte me deu bastante disciplina, obediência, e na igreja tem que ter obediência e respeitar a hierarquia, e eu fiz esse 1 ano de catequese. Não entendia muito o que estava acontecendo, mas sempre anotava. Tudo que o catequista Pedro passava, eu anotava. E fui arquivando, né? E, por algum motivo, anotei isso. E aí, chegando próximo da primeira comunhão, no caso dos sacramentos, um pouco antes era o casamento. E os catequizandos que iam casar, já iam receber a Eucaristia depois do casamento, porque eu só posso comungar depois dos sacramentos, né? E aí começou a me dar uma ansiedade para experimentar aquele Deus que tinha num pão, que para mim não fazia nenhum sentido. Embora antes dos encontros a gente passasse na capela, ficava em adoração na casinha lá, né, que tinha um pãozinho lá dentro, com uma luz vermelha, mas para mim era só isso. Queria cumprir aquele objetivo e dar o exemplo para as minhas filhas. E aí foi passando os tempos e chegou no dia do meu casamento. Eu casei, estava lá muitos alunos meus amigos, né? E ficou o dia marcado na minha vida. Por quê? Porque logo depois que eu casei, eu dei o beijo mais gostoso da minha vida, que foi em Jesus, na Eucaristia. Santa Teresinha fala que ela, na primeira comunhão dela, se preparou para o primeiro beijo. E quando eu comunguei de Jesus, experimentei o próprio Cristo naquele pedaço de pão, falaram que eu fiquei quase 1 hora em êxtase, chorando. Como era casamento comunitário, o povo estava casando e eu estava chorando. E aquela experiência transformou a minha vida e transformou a vida também de muitos alunos que estavam à minha volta. Isso se passou em 2013, mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu caminho na igreja, mais de 10 anos eu tenho orgulho de dizer que sou católico. Quando entro no meu dojo, percebem que ali tem um católico e ali tem princípios da Igreja Católica. Sirvo a igreja até então e sou apaixonado por ela e quero morrer nela. É ministro da Eucaristia e sim, também membro do Terço dos Homens. Isso, e logo depois, o que eu quis ser? Catequista. E aí me preparei para ser catequese, fiz o IAF, enfim, né? 1 ano de preparação, fiquei como 3 anos catequista, e aí depois MESC sou desde 2018, Rosário dos Homens, e agora também a gente tem o movimento Lá Estou Vir, que é um movimento, um grupo de homens, que faz encontro de homens, serve em retiros e traz todo esse tema que diz a masculinidade bíblica, né? E você, querida? Bom, boa noite, Dom. Boa noite. Eu nasci numa família católica, fui batizada, fiz a primeira comunhão, comecei o crisma, acabei abandonando por algumas situações a paróquia onde eu frequentava, né? Até uma questão de falta de catequese, uma catequese que perdeu um pouco o rumo, por questões políticas e outras, que não cabe comentar aqui, mas eu acabei entendendo que eu não estaria recebendo e não estaria honrando Jesus se eu continuasse naquele caminho. Então, eu acabei desistindo quase no finalzinho da preparação, e ficou aquele vazio, né, do sacramento. Tive muitas idas e vindas, nunca me afastei totalmente da igreja, mas não era uma pessoa que, vamos dizer assim, seguisse tudo corretamente. Mas sempre tive minha fé, sempre procurei ir na igreja, frequentar as missas, fazer algumas novenas, as minhas orações pessoais, né, a leitura da Bíblia, claro que não com a profundidade hoje que a gente aprendeu, né, era algo mais raso, mas sempre procurei não me afastar, né? E com esse convite para ser madrinha de crisma, e até pela questão de a minha filha também estar na catequese, veio aquele momento, como que você quer ensinar uma fé que você não professa? Então, eu mesma me questionei, eu falei, poxa, eu preciso
dar o meu passo agora. Acho que chegou o momento de eu me entregar, dar o meu passo, fazer isso da forma certa, com mais consciência, com mais maturidade, claro, do que quando eu tinha lá 13, 14 anos, que seria a época correta de fazer, mas sempre ficou esse vazio para mim. Eu sempre achei que eu precisava fazer isso. E foi transformador, né? Foi uma experiência muito rica. Eu aprendi muita coisa. Foi um momento de conversão de família, porque fizemos em família a catequese. Eu vi uma conversão muito grande do meu esposo, né? Nós somos casados há 21 anos. Então, nós já passamos por muitas situações. Na catequese não foi diferente, tivemos as nossas dificuldades, os nossos desertos, mas, dessa vez, com uma visão muito diferente e com uma tratativa muito diferente. Então, eu só tenho a agradecer. O Paulo e a Vilma sempre tiveram muitas palavras importantes para nós nessa caminhada, e eu acho que hoje nós somos uma nova família. Olha que coisa bonita, né? O Paulo e a Vilma foram catequistas de vocês dois, né? E vocês dois hoje aqui, né? E atuando na comunidade, também exercendo o ministério. E a gente vai para o nosso intervalo, né? E voltamos para o nosso último bloco. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama, há uma chuva de graça aqui, que está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Teu amor me sustenta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta, eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Gente, está chegando Vem, Voz, Evangelização e Música aqui na TV Evangelizar. Inscrições abertas até o dia 28 de julho. Site vemfestival.com.br. Dom Reginei, eu estou me sentindo também dentro desse assunto porque a minha porta de entrada também na igreja foi já com 16 anos e eu tive que fazer também a catequese de adulto, né? E aí já se vão 28 anos. Então, eles conversando ali, eu fui em 1997, ele está contando ali. Então, há 28 anos atrás, né, eu não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, nada, e tinha só o batismo. E naquele ano de 1997 também eu tive que passar por essa catequese de adulto, né, e que fez uma diferença tremenda na minha vida, né. E nesse bate-papo, que eu sei que o Dom Reginei já vai conduzir, como o irmão estava falando lá, a maior dificuldade de vocês quando entram na igreja é a questão da mariologia, é o que pesa mais ali no início? Ali? Depende de qual caminho você utilizou para chegar até a igreja. É muito importante isso porque existem muitos temas de quem vem de um universo evangélico que impacta, assim, que causa resistência. Porém, existe algo que a catequese católica tem, é algo poderoso na vida de quem está chegando, que é a acolhida. Nós temos um grupo ali na paróquia Nossa Senhora da Visitação, no Boqueirão, Padre Cleiton, com 32 pessoas ex-protestantes vindo para a igreja. Todos falaram com a gente sobre a importância da acolhida. Que bacana.
quando eles chegam na igreja, tem muitos temas que são difíceis. Mariologia, então, é o high, assim, né? Alta performance, é onde tem a dificuldade. Mas ele é superado quando tem um acolhimento. Então, assim, é como se a igreja soubesse amortecer o impacto. Estava vendo o Noel falar, né? Amortece, recebe, acolhe com as dores, acolhe com as dúvidas. A Mariologia vai ser entendida, a intercessão dos santos será entendida, a Eucaristia será entendida, e você será um católico plenamente formado. Bacana, né, Dom Reginei? Muito bonito. Eu não sabia, William, dessa tua história. 1997, ali já com 16 anos, vivia fugindo da igreja e ali Deus, através de um retiro, me pescou e eu tive que ir para a catequese de adultos, né? Qual era a sua dificuldade? Era à toa, era o católico à toa. A mãe me fez inscrição várias vezes da catequese, eu fazia um mês e sumia no mundo de novo. Bom. E quando a gente descobre o que cada um aqui descobriu e está ainda descobrindo, que foi cantado, Tua graça me basta, a experiência de Paulo, né? Que é o grande testemunho de quem fez uma mudança grandíssima na sua vida, a tua graça me basta. Diácono Paulo, né? Quem pode fazer o catecumenato? Digamos assim, quem pode se inserir nesta preparação para essa caminhada de igreja, que não é para receber o sacramento, é para ser um bom cristão, um bom católico, para ser alguém que vai ali ser sal da terra e luz do mundo. Mas quem pode começar esse processo? Quem pode fazer essa catequese? Dom, todos são bem-vindos. Todos aqueles que têm o desejo de conhecer mais a Jesus, a doutrina da Igreja Católica, a Deus, todos são bem-vindos. E a gente separa de uma certa forma assim. O catecúmeno é aquele que não tem os sacramentos da iniciação à vida cristã. Portanto, batismo, Eucaristia, crisma. Esse é o catecúmeno. Tem também os catequizandos, que são aqueles que vêm para completar algum sacramento que faltou. E existem aqueles também que já têm todos os sacramentos, assim como alguns comentam, mas eu, de repente, eu já fiz a catequese na minha idade de juventude, mas eu não tive todo o ensinamento, agora estou afastado, ou como aquele que o William falava, né? Então eu sou um à toa, né? Ou um católico de estatística, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar. Então esse também é o que a gente chama de doutrina. Então, seja catecúmeno, catequizando, ou aquele que vem para uma doutrina, todos são bem-vindos para a igreja, para se aprofundar na fé e perceber também essa beleza da Igreja Católica, né? E o senhor falava, Paulo, e eu não queria deixar passar, eu devo muito da minha história de conversão à minha esposa, porque eu recebi os sacramentos de iniciação à vida cristã na juventude, no tempo normal, mas aí me afastei da igreja. E a minha porta de entrada, ela se deve muito por um catequista de catequese de adultos, porque a minha esposa já participava da igreja e eu muito relutante, porque ela era catequista e eu não queria, era muito orgulhoso, muito egoísta. Então eu falava assim: você não vai para a igreja. Mas o catequista da catequese de adultos precisava daqueles discípulos para a missa de Quinta-feira Santa. E ele me chamou e eu falei: eu não vou. Por que ele está precisando de mim? Eu não vou. Lá para lavar o pé, lá. Ainda mais não vou. E aí ele fez o ensaio, era uma segunda-feira daquela Semana Santa, e na terça-feira ele falou para ela assim, pede para ele vir. E eu fui. Ele fez todo o rito, toda a passagem novamente, só comigo. E do jeito que ele fez com os 11, ele fez depois comigo. Então aquilo me chamou tanto a atenção, que é justamente como o senhor falava da acolhida. E a partir dessa acolhida, e depois de retiros e movimentos, enfim, por graça de Deus e muito joelho no chão da minha esposa, foram 20 anos que ela rezou pela minha conversão, depois veio o chamado e hoje eu sou um diácono da Igreja Católica. E testemunhando essa graça, como a gente via do Marcel, da Fábio, também da Rúbia, e de tantos outros ao longo do tempo que a gente vai testemunhando, pessoas que dão um pouquinho de abertura de coração, seja como for. A gente até diz, você pode colocar a desculpa que for. Foi para receber um sacramento,
foi porque você se interessou pela patrística, mas todos nós, no fundo do nosso coração... Até pela Patrícia, às vezes tem pela Patrícia. Né? Pode ser também. Seja como for, todos nós temos um desejo no nosso coração de amar e de ser amado. Então, e esse amor ele só vai ser preenchido quando a gente se sente amado por Deus. Então, é assim que a gente consegue e vai experimentando isso na vida desses adultos, que dão uma abertura de coração e Deus realmente faz a obra dele acontecer em todas as situações. E a gente percebe isso ao longo desse programa, o espectador vai concordar comigo que a palavra que aparece muito é o processo, e é um processo. O pré-catecumenato, que são 3 encontros, como o Noel bem citava, é chamado de querigma. Então, ali a gente anuncia Jesus Cristo para aqueles que estão chegando, e aqueles que já conhecem Jesus Cristo, que conheçam Jesus Cristo a partir também da ótica da Igreja Católica, né? E a gente até fala assim, nós temos que ser muito assertivos nesses 3 primeiros encontros introdutórios, né? Porque ali a pessoa pode passar a amar mais, ou, de repente, como dizia algum aqui, pode achar chato, né? Acho que foi o nosso irmão lá que falava, né? A catequese é chata, né? Então, pode ser por aí. Mas, ao longo desse 1 ano, desse processo, que daí sim é chamado de catecumenato, de catequese, antes que venha o tempo de purificação e iluminação, e depois a mistagogia, quando a pessoa recebe daí os sacramentos naquele sábado santo, na vigília pascal, não tem como a pessoa não se apaixonar pela Igreja e também por Deus, a partir desse processo que foi permanecido, estabelecido desse 1 ano, de muitos encontros, muitas partilhas, muitos choros, também muitas risadas, né? Então, voltando no ponto inicial, todos são bem-vindos. Aquele que está com a fé adormecida, aquele que está com a fé um pouco mais latente, todos são bem-vindos. E o interessante, Dom, até a Manu não comentou, mas eu vou comentar, né, por ela, porque ela fez a catequese de adultos e num tempo, né? Depois ela vai poder dizer quanto tempo que já faz, e agora ela retornou para fazer novamente. Gostou tanto que está fazendo de novo. Eu falo que com a maturidade que eu tenho hoje, né, eu gostaria de ser batizada de novo. Eu gostaria de viver aquele momento de novo. E como eu não tenho essa oportunidade, né, eu resolvi voltar para a catequese. Resolvi fazer doutrina, né, esse ano, até porque ano passado eles comentavam, né, com a gente sobre os encontros, né, em casa da catequese do ano passado. E daí eu ficava, ai, mas na minha catequese não teve isso. Eu também quero. Aí até esse ano eu falava com meu marido, você vai ou eu vou? Aí ficamos lá numa disputa de quem queria fazer catequese esse ano. Daí decidimos que seria eu. Aí, pela graça de Deus, Deus me chamou, me deu a oportunidade, estou fazendo doutrina este ano também. E, claro, que considero com os melhores catequistas que fizeram parte do meu processo de conversão também lá em 2017. Além de fazer a catequese na igreja, eles também foram os meus catequistas. São os meus padrinhos também, né, padrinhos de batismo e de crisma. E eu não vou esquecer, porque a Vilma ela sempre me cobrava, né, das missas, até mesmo antes de eu ser batizada. Ela falava assim, domingo é dia do Senhor, dia de ir na missa, né, oferecer as primícias. E eu falava, 8h da manhã? Gente, muito cedo. Tem outros horários de missa, mas ela falava primícias, né, temos que oferecer as primícias. E até no encontro deste ano ela falava assim, você ama Deus ou você ama a sua cama? Né? Se você ama Deus, você vai levantar da sua cama e vai à missa oferecer as primícias no domingo. Eu falava, Deus, tá pegando no meu pé já, né? Exigente, né? Mas é interessante isso, eu não sei o que vocês pensam disso, mas a catequese de adultos, ela realmente tem um impacto transformador mais do que formativo. Enquanto catequese de criança, a criança está sendo formada, não é? Mas quando adulto, como vocês disseram aqui, disseram muito bem, a ideia da percepção é diferente. De fato, você deseja diferente essa iniciação que você já teve. Tem um escritor, né, o C.S. Lewis, ele escreve O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Crônicas de Nárnia. E num dos livros, que eu acho que é O Príncipe Caspian, a Lúcia, que é a personagem principal, ela encontra o leão Aslan na floresta
Só que ela já está maior, diferente do tempo que ela encontrou ele quando ela era menor. E o leão também está maior. O Aslan ali, numa simbologia de Jesus, tal, ele também está maior. E aí ela pergunta assim, Aslan, como você cresceu? E aí ele fala para ela, Lúcia, conforme você cresce, eu também cresço. Então a ideia de que um adulto ele tem uma percepção diferente da fé e a importância de você estar nessa catequese. Me parece que é o caminho de Emaús, do Evangelho de São Lucas 24. Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos adultos, tristes, feridos com tudo o que aconteceu, mas enquanto ele expõe a eles a palavra, o coração deles vai ardendo. E eles disseram, né? Nosso coração não ardia enquanto ele nos falava. Então a impressão que eu tenho, pelo menos a experiência que nós estamos tendo lá na paróquia de Santo Agostinho, com a catequese de adultos, foi ano passado, assim, está sendo esse ano agora, que enquanto os catequistas estão expondo a palavra, o coração está pegando fogo. O coração está ardendo, as dúvidas estão emergindo, as crises estão aparecendo, existe um fogo queimando. Ano passado, por exemplo, nas nossas catequeses, era muito comum os adultos saírem de lá chorando, porque estavam em crise, com tudo que viveram, os paradigmas anteriores, agora sendo ressignificados, sendo corrigidos. Então, a importância de uma catequese adulta, de fato, todo adulto precisaria ter uma catequese continuada, para ter esse fogo ardendo no coração, algo assim. E esse ponto que você traz, ele é muito importante. Acho que o Noel também já tinha comentado sobre isso, porque diferente da catequese de adultos, onde é uma esponja e tudo vem e tudo é absorvido da melhor forma, né? Mas o adulto ele já vem com os seus paradigmas, também já vem com os seus preconceitos, com as suas vivências, com os seus vícios, e muitas vezes de várias denominações religiosas, né? E quando nós temos uma turma, então ela é heterogênea, porque são pessoas católicas, pessoas não católicas, pessoas que querem buscar a Deus, mas sobretudo esse amor que vai brotando no coração e vai dizendo assim: eu quero saber mais sobre isso. E mesmo esse católico de pesquisa, como vocês falaram, né, só de estatística, ele também é uma religião diferente. A gente não pode pressupor que o católico não praticante ele está entendendo o que o catequista está falando. Não está, porque a religião dele é outra. É uma religião formada pela cultura, pelos paradigmas sociais. Então, quando tem um catequista católico genuíno expondo a ele as doutrinas fundamentais da fé católica, ainda que não sejam tão fundamentais, mas um pouco mais exploradas, tem o confronto, tem o embate, tem o desafio tanto para o catequista quanto para o catequizando, de absorver aquilo, porque ele também está se deparando com uma religião diferente. A fé católica não praticada, ela é uma religião diferente da fé católica praticada. Posso falar? Claro. Por favor, meu amor. Concordando com ele, né? Eu disse que eu nunca tive experiência com a fé católica. Realmente, os católicos que eu conheci antes de vir a conhecer a fé católica, a partir de um ano, ou de um ano para cá, eram esses católicos que se dizem católicos, vão na igreja de vez em quando, ou vão uma vez por semana na igreja, mas eles não têm o caráter de Cristo sendo desenvolvido passo a passo, que é o que acontece quando nós entramos em uma catequese. Mas, na verdade, eu peguei o microfone agora para chamar a atenção para um outro ponto, que é a questão da catequese infantil. Muitas vezes, e isso eu já vejo de longa data, a formação da criança é extremamente importante. Os primeiros catequistas, os primeiros que ensinam as crianças são os pais. Né? Eu não posso, deveria ser, mas eu não posso delegar ao catequista a responsabilidade de ensinar, implantar a fé, o amor a Deus, se eu não tenho um comprometimento com isso. Porque o que acontece? A gente vê que chega a adolescência, muita gente se desvia. Muita gente se perde, independente de onde esteja. Por quê? Porque não existe aquele envolvimento sincero de coração dos pais com os filhos, esse amor, esse cuidado, né? Ao ponto de chegar e dizer, e não porque é minha filha, né? Mas chegou e disse, nós confiamos que eles estão nos levando para um bom caminho, então agora eles disseram, não, é a Igreja Católica, Deus está nos conduzindo para lá, então nós vamos para lá, pronto, não tenho que questionar. Por quê?
Porque você vive uma vida onde você se importa com o ensino de verdade. Ah, você aprendeu na escolinha alguma coisa? Você aprendeu na catequese alguma coisa? Vem me contar o que você aprendeu. Vamos conversar sobre isso? Eu consegui reverberar aquilo que o catequista está falando, eu consegui dialogar com a criança, ou às vezes até responder e complementar aquilo que o catequista está falando, é extremamente importante. Então, pais que estão ouvindo agora, é um clamor a vocês mesmo. Tá? Eu já tenho feito isso em todas as vezes em que eu apareço em algum momento, eu não gosto de falar, mas nesse momento estou falando com você. Você é a pessoa mais responsável por ensinar a fé para os seus filhos. Se eles vão crescer depois e tomar outros caminhos, isso não é responsabilidade sua. Mas, enquanto eles são crianças, é muito importante que você mostre pela sua vida e conversando com eles que a fé é real, que Jesus é real, que a Igreja de Cristo realmente é o lugar onde eles devem estar. Até quando você Obrigada. perguntava assim, por que você demorou, né, no meu caso, né, em 1997, justamente porque meus pais não participavam de igreja. Né? Isso. E hoje não, hoje o meu filho Gabriel, por exemplo, amanhã está indo para um retiro de coroinha, já é coroinha há 6 anos, né? Eu sou comentarista na igreja onde eu frequento, quer dizer, a vida familiar de igreja é diferente, né? Já tem um berço, né? A catequese começa em casa. Voltar para a catequese de adultos, ou praticar a catequese de adultos nas paróquias, é estar preocupado também com a formação das crianças dessa paróquia. Porque os pais que estão sendo catequizados, eles vão catequizar os filhos. Os pais amando Jesus, aprendendo com Nossa Senhora, aprendendo sobre os santos, aprendendo sobre a Eucaristia, eles vão ensinar os filhos. Aconteceu um fato interessante, né? Já que estamos falando de catequese de crianças, do nosso catequizando, né? Ex-catequizando, né? Ele perguntou, ele falou assim: nossa, a igreja é tão rica, né? A gente está aprendendo tanto aqui, eu estou amando tudo isso, eu estou assim, nossa, apaixonado por tudo isso que vocês estão falando, né? E ele perguntou assim: por que a catequese dos adolescentes não é que nem a nossa? E daí nós nos olhamos, né? Então, deveria ser assim. Essa catequese que realmente ensina e leva o catequizando a ter uma experiência com Jesus, né? A viver esse amor de Jesus, né? A conhecer a sua igreja, a amar a sua igreja. E eu me recordo de uma catequizanda que um dia ela me fez chorar e ela chegou para mim e disse: catequista, tem 2 pessoas que eu amo na minha vida. E que, assim, são o maior exemplo para mim. Meu pai e você. Porque o jeito como vocês se relacionam com Deus, o jeito que você reza, ela falou: eu quero ser exatamente como você. Então, já valeu a pena todos os anos como catequista. Nós temos mais 5 minutinhos. Quem quer falar, aproveite. Dentro dessa linha de catequizar os filhos, né? Eu e minha esposa sempre buscamos catequizar nossa filha dentro da fé, fazendo a catequese, buscando acompanhar dentro de casa. Sempre fizemos isso, fazemos com a escola, mas fazíamos com a catequese também. Mas hoje, depois de ter feito a catequese de adulto, hoje eu tenho um ângulo diferente, porque hoje eu tenho muito mais conteúdo para poder dividir com a minha filha, né? Ela se interessa muito mais hoje em dia, não só pelaquela teoria que ela trazia, a teoria que eu sabia e que eu tinha, teoricamente, por obrigação de levar para ela, mas hoje não é uma questão de só obrigação. Hoje eu consigo levar para ela algo mais completo, mais rico, aprendo com ela também, né? Hoje ela é coroinha da igreja também, bastante interessada, busca isso, mas isso vem muito do trabalho que nós tivemos na catequese de adultos, né? E junto com a minha esposa aqui conseguimos trazer para dentro de casa. Quer dizer, não é só o momento do dia da catequese que ela tem a catequese, mas nos dia a dia que ela está dentro de casa, onde a gente tem fatos, eventos, notícias, e a gente consegue refletir isso com a religião, com a fé, o quanto isso é importante para não deixar fugir. Falar um pouco, Dom, da alegria do catequista, como o Paulo e a esposa falaram, de ter os catequizandos aqui. A alegria do catequista é muito grande, mas ela não é uma alegria assim baseada no êxtase do mundo. É uma alegria baseada em Cristo. É uma alegria que ela perdura por muito tempo. Quando a gente vê um catequizando, um catecúmeno inserido nas pastorais,
isso dá uma alegria cada vez que a gente encontra aquela pessoa, o nosso coração treme de alegria. Mas não é, como eu falei, não é uma alegria assim, fruto de um êxtase do mundo. É uma alegria da graça de Deus. Então, a gente ganha muitos afilhados, como ela é madrinha dela, no catecumenato, a gente ganha muitos afilhados, e poder acompanhar esses catecúmenos como padrinho, como madrinha, é algo assim que a gente nunca vai deixar de ser catequista dessas pessoas. Esses catecúmenos nunca saíram da gente. Eu gostaria de complementar, eu acho que o catecumenato ele traz também uma esperança, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas estão perdidas, às vezes estão tentando buscar um amor que não é no mundo que a gente encontra. Então, eu acho assim, muitas vezes a gente não se sente digno de retornar, porque a gente se afastou, a gente não conseguiu seguir o que era correto, mas eu acho que sempre é tempo de resgatar, sempre é tempo de voltar, e sempre é tempo de sentir esse amor, se permitir ser amado, buscar Jesus enquanto Ele nos permite, que a Vilma sempre falou isso para a gente. Então, eu acho que mais do que a gente conseguiu os sacramentos, você nasce para uma nova vida, e sempre é tempo de renascer. E a catequese, o católico bem formado, ele também é uma solução para vários problemas sociais. E a catequese confirmou aquilo que eu tinha no meu coração do sacramento do matrimônio. Ele é um só. E as estatísticas mostram que muitos casais estão se separando. Talvez a minha última fala poderia ser aqui de Chesterton, que ele fala o seguinte, né, que o casamento é um duelo mortal que nenhum homem honrado deve rejeitar. Amém. E agora eu convido vocês para a gente rezar uma Ave Maria, colocar tudo diante de Deus, por meio daquela que teve a missão de catequizar e ir ajudando Jesus Cristo, cuidando dele, para que ela também esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, rogai por nós. Muito obrigado, gente. Obrigado, banda. Obrigado você que esteve conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe Maria, desça sobre você, a sua família, os seus trabalhos dentro e fora da igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes e aqueles que nos assistem, onde quer que estejam, seja um sinal visível do amor de Deus. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso. Vamos de música. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também tua casa, a minha família é o teu lugar.